Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível, eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas defeituosas que não podem reter água. Amados irmãos e amadas irmãs, olhando para a nossa vida, olhando para a nossa história, com certeza podemos perceber, constatar que Deus tem nos dado muitas oportunidades, capacidades para perceber e entender seus sinais, seus mistérios, sua presença, apontando os caminhos. Mas por outro lado, nem sempre nós entendemos ou queremos entender os sinais de Deus. Muitas vezes nos deixamos levar por outras coisas, preferimos andar errantes pelos caminhos que escolhemos seguir, a ter que trilhar o caminho apontado por Deus. Deixamos as fontes de águas vivas que Deus nos concede para cavar poços rachados, tomar águas salobas. Ouvimos, mas não entendemos, vemos, mas não enxergamos. A liturgia de hoje nos fala um pouco sobre isso. Primeira leitura da profecia de Jeremias. Aqui o profeta, ele grita. É interessante que o texto fala sobre isso. A palavra do Senhor foi-me dirigida dizendo: vai e grita. Se Deus pede para o profeta gritar, é porque o povo ou está surdo ou se faz de surdo. Nós muitas vezes na vida ou estamos realmente surdos, ou nos fazemos de surdos para não escutar os apelos do Senhor. E aqui Deus fala para o profeta gritar: grita aos ouvidos de Jerusalém. Lembrando aquele povo, quanto Deus o amou e protegeu. Parece aqui um grande lamento de Deus, né? Fiz tanto por esse povo, cuidei, amei, zelei, protegi, guardei, salvei. O que eu recebo? Ingratidão e infidelidade. E o profeta então aqui busca refrescar a memória deles, lembrando de tudo que Deus fez, desde quando esse povo era um povo fraco, escravo, debilitado, escravo lá no Egito. Esse povo que seguia no início os seus ensinamentos,
como uma jovem cheia de afeto pelo seu amado, povo que no início era apaixonado por esse Deus, mas que quando entra na terra prometida, vira as costas. Quantas vezes nós também, quando estamos na boa, no bem bom, quando conseguimos o que desejamos, esquecemos que Deus existe. Como um adulto que acha que já é dono de si. E aí Deus vai falar o quê? Vocês praticaram crimes, me abandonaram a mim, fonte de água viva, cavando para si poços rachados que não seguram água. E com essa comparação, então, o profeta, o que ele faz? Ele denuncia a infidelidade do povo e anuncia também as consequências de tudo isso. Toda escolha tem consequência. Precisamos, meus irmãos, prestar mais atenção aos sinais de Deus na nossa vida, né? Aos profetas que Deus continua nos mandando hoje para nos alertar dos perigos. E o perigo maior é de nos desviarmos dos seus caminhos, do seu caminho, fazermos escolhas erradas, abrirmos mão desse amor verdadeiro, da aliança que fez conosco. Então a primeira leitura nos chama a atenção para isso. No Evangelho também, né, nós temos uma passagem que Jesus aqui retoma, o profeta Isaías, falando também da insensibilidade do coração do povo, que se fecha ao anúncio da sua palavra, que não o acolhe como Messias, Senhor. Jesus vai dizer: porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade, fecharam os olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Então, aqui também Jesus faz uma crítica, né, ao povo fechado a sua palavra. O Evangelho também, de certa forma, Jesus faz essa crítica ao povo infiel, a um povo insensível a Ele. E o que tudo isso tem a dizer a cada um de nós nesta tarde? É um convite a fazermos também uma revisão de vida e perceber que muitas vezes a gente também tem se afastado do Senhor. Muitas vezes a gente também tem feito escolhas erradas, buscado seguir outros caminhos, outros rumos. Às vezes a gente tem se envolvido com outros amores, deixando de lado o verdadeiro amor, o único capaz de dar sentido à nossa vida, à nossa existência. Então a liturgia de hoje, nessa tarde, é esse grande apelo, né? Onde é que você tem buscado saciar a sua sede de vida, a sua sede de felicidade? Onde é que você tem buscado sentido para a sua vida? A denúncia hoje do profeta continua sendo atual para nós. O texto termina dizendo assim: 2 pecados cometeu o meu povo, né? Abandonou-me a mim, fonte de água viva. Quantas vezes abandonamos o Senhor? Não é só porque você não vem à igreja. Nós abandonamos também quando no dia a dia não colocamos em prática a sua palavra. Quando resolvemos viver do nosso jeito, seguir a nossa cabeça, quando nós deixamos Deus de lado, quando não é Ele que nos inspira a sermos o que somos, quando Ele não é o centro da nossa vida e da nossa existência, isso também é abandonar o Senhor. 2 pecados cometeu o meu povo. Será que esse pecado não continua atual na minha e na sua vida? Abandonou-me a mim, fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas defeituosas que não podem reter água. Ou talvez buscar beber outras águas contaminadas, sujas. Quantas vezes na vida a gente perdeu essa oportunidade de nos saciarmos da verdadeira água, que é Jesus, presente na igreja, nos sacramentos principalmente.
Temos essa água essa água viva no sacramento. A igreja nos proporciona isso, mas quantas vezes buscamos em outros lugares? Então hoje a liturgia nos chama a atenção. O Senhor também hoje grita aos nossos ouvidos, para que possamos nos converter. O desejo de Deus é que ninguém se perca. Ele não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. Por isso que hoje Ele continua pedindo que o profeta grite aos nossos ouvidos, para que a gente se converta, tome consciência e busque realmente a fonte da água viva verdadeira, que é Jesus, na palavra, na Santa Missa, nos sacramentos. Não precisa buscar em outro lugar. Católico não busca em outro lugar. Católico busca na palavra de Deus, na Eucaristia e nos demais sacramentos. É lá que nós vamos encontrar Jesus. E também nos pobres, servindo, acolhendo os irmãos mais necessitados. Então que a palavra de Deus hoje nos inspire a sermos melhores cristãos e a nos convertermos, buscando a verdadeira fonte de água viva, que é Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.